Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, Shabbat. E eu louvo a Deus por essa oportunidade, mesmo porque a gente vai aprendendo cada dia, né? A gente vai aprendendo. Sabe quem é que nos ensina? Não vou dizer nem que é o Rafael, é o Espírito Santo de Deus. Que nos ensina, né? Porque às vezes a gente lê o texto tantas vezes, mas tem um dia, depois de 30, 40 anos, lendo, que abre uma outra janela, né? E essa janela que se abre é uma janela de uma visão que ela soma com outras janelas. Porque a palavra é assim, ela não aparece uma coisa como fosse uma novidade no mundo espiritual de Deus. Não é isso. A coisa se soma, se completa e nos desperta, nos chama a atenção para coisas maravilhosas. E Rafael falou assim, Lúcio, você pode trazer aquela palavra de novo? E eu falei, vamos meditar na palavra, né? De novo, a palavra que foi anunciada aqui no domingo pela manhã. Por isso, aqueles que já ouviram, não fique cansativo para você. Mas até fiquei pensando, a gente lê a palavra tantas vezes, né? E quando a gente lê, e nós nos tornamos insaciáveis em ler, porque queremos ler de novo e aprender. Então, uma palavra que se prega 2 vezes, praticamente, não há de ser assim, né? Mas tudo bem. Vamos ler Romanos 14, 22, para a gente começar essa meditação. O Espírito de Deus, ele vai movendo, sabe, amado? E uma coisa eu tenho aprendido aqui é que na medida que a gente vai orando, buscando o Senhor, a gente vai entendendo um pouquinho o ministério de cada um. A gente entende um pouquinho o ministério do louvor, né? Quando o irmão toca aqui na guitarra, a irmã Raidana também, né? O irmão ali na percussão. Quando o Rafael fala, muitas vezes, quando ele fala assim, poxa, o Deus que criou o universo. A nossa fé tem que ter fé, né? Tem que ter fé para você realmente crer que Deus criou o sol, criou a estrela. Criou a estrela mais longínqua, mais poderosa, né? A gente fica pensando, será que é possível que Deus tenha criado aquela estrela tão distante? É possível, meu Deus. Às vezes a nossa fé fica assim, né? Imagina, Deus criou a Lua, criou Marte, criou todo o sistema solar, né? Criou o sistema solar, criou toda a galáxia. Uma galáxia que só ela tem milhares de sóis, né? É uma coisa tremenda. Aí você, na sua pequenez, você imagina, será que foi Deus mesmo que criou? Não é verdade? A fé, ela dá uma estremecida assim. Porque, seja sincero, você consegue admitir que alguém tenha criado, né, um universo tão grandioso? Você consegue admitir? A sua fé, ela fica íntegra quando você pensa assim, né? Porque isso, meu amado, para muitos aí fora é uma resposta, é uma incógnita tremendo. Estão buscando até hoje como é que foi criado o universo. Ainda não entenderam e não vão entender. Mas você, pela fé, consegue admitir e crer nisso. Isso é tremendo. Então, a partir disso, Romanos 14, 22 diz assim, tens tu fé? Tens fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Tens tu fé
Tenha em ti mesmo. Não precisa contar com a fé do seu irmão, não. Ah, meu irmão, você tem fé para me ajudar? Me ajude em oração. Problema insolúvel. É interessante, né? Porque a gente consegue dizer que crê que o universo foi criado por Deus, às vezes em coisas pequenas, a nossa fé estremece. Será que nós temos fé realmente? Né? Tens tu fé, tenha em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que crê. Amém? A fé, ela é intimista. Intimista. É o que está dizendo o texto, né? É a fé intimista, a fé que você tem. Não é a fé que tem o seu próximo, seu irmão. Mas a fé é intimista, ou seja, é algo como um patrimônio pessoal. É um bem pessoal nos momentos decisórios, de dificuldades. Ou você vai ter fé, ou você não vai ter fé. Não tem para onde correr. Né? Ou você exerce a sua fé no momento que é solicitado, na sua própria vida, né? Como uma ferramenta. Ora, a fé pode ser usada como uma ferramenta ou como uma arma, né? Quando você se levanta contra o inimigo, um instrumento, enfim, um recurso que ajudará a nortear as decisões importantes na sua vida. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível você mover o mundo espiritual. Não tem como. Eu diria até mais. Você tem que ter fé, e não só fé, mas tem que ter sabedoria. Como você vai usar a sua fé? Né? Porque o que mais a gente se vê são pessoas que dizem que têm fé, mas colocam toda a sua vida espiritual, todo o seu conteúdo de vida espiritual, tudo em benefício de comprar coisas, ganhar coisas, né? Isso aí, Deus abençoa, né? E faz a bênção chegar a nós. A bênção vem a nós, né? Nós corremos atrás da bênção. Não é verdade? Então, diria mais, fé com sabedoria nos ajuda a comandar as razões na hora de decidir. Fé com sabedoria. Porque na hora, uma certa vez, eu estava no culto, eu senti o anjo do Senhor passeando no meio da igreja. E o anjo chegou diante de mim, eu senti isso no meu espírito. O que você quer? Qual é a sua intenção? O que você está fazendo aqui? Meu amado, naquela hora, se você não tiver sabedoria, você pede coisa errada. Você opta pela coisa errada. Amém? Porque o anjo do Senhor está passeando no meio da igreja. Você crê que o anjo do Senhor está passeando aqui no meio da igreja? Não é verdade? Verdade? Já não é um desafio para a nossa fé? Né? A gente saber que o anjo do Senhor está passeando aqui na igreja. Eu achei interessante, estava aqui no meio dos louvores com os irmãos, e me veio uma palavra aqui que fala a respeito de imitar a fé. Você não consegue copiar a fé. Você não consegue copiar a fé. Lembra dos filhos de Cefas? Os filhos, é que eu estou meio rouco, sabe? Os filhos de Cefas, eles falam, a fé de Paulo, eu repreendo esses demônios que estão nessas vidas. Não dá para copiar, meu amado. Não tem como copiar. Ou você tem fé, ou não tem fé. Agora, a Bíblia não fala que necessariamente copiar não dá, mas dá para imitar. Imitar. Porque Paulo fala isso. Paulo fala assim, ó. 1 Coríntios 4,16. Admoesto-vos a que sejais meus. Dá para imitar. Mas quem vai fazer, quem vai dar crescimento à sua fé, é o Senhor. Amém? Acho interessante isso. Paulo fala assim, em 1 Coríntios 11:1. Sede meus, como também eu sou de Machia. Você pode ser imitador. É interessante, sabe? Porque quando o Rafael fala realmente que... Perdão.
perdão, tá? Porque eu estou abençoado. Obrigado. Quando o Rafael fala assim, hoje, meus irmãos, vamos orar por Jerusalém. Muita gente já, né? Por enfermo, né? A gente imitar a fé do irmão significa andar, sabe como? Com os mesmos pés que o irmão está andando. Mas sabe como? Espiritualmente. Espiritualmente. Às vezes olha para o irmão e fala, não, eu quero ser exatamente igual ao irmão Rafael. Você pode imitar a fé, mas você não pode copiar a pessoa. Porque a palavra diz que nós somos o quê? Cristãos. E o que é cristão? Vem do grego, né? Andando nas discípulos de Jesus Cristo. De Cristo. Andando na mesma pesada, na mesma, aonde Jesus caminhou, nós caminhamos também como seguidores de Cristo. Então o irmão Rafael, ele é um seguidor de Cristo. E nós, como cristãos, temos que seguir os passos de fé. Os passos de fé, entende? Porque a gente pensa assim, vamos ter comunhão. Comunhão social é uma coisa, amados. Agora, porque eu tenho comunhão com o Pai e com o Filho é no Espírito. Não é na cópia. Como se fosse um carbono. Não é o carbono. E Paulo vem ensinando isso, né? Ele coloca isso várias vezes em Efésios 5:1 também fala. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos. Filipenses 3:17. Sede meus imitadores. Está colocando aí? Porque eu não anotei. Eu peguei esse texto que estava ali no meio. Quando começou a ministração, eu comecei, meu Deus, às vezes a gente quer ser a cópia. Mas não é isso que Deus quer. Ele quer que imite. Sabe como? Você sabe por que eu falo isso? Que isso é tremendo e é importante? Porque quando você está andando no ministério, o Espírito de Deus está sustentando essa fé nessa maneira de caminhar daquele que está muitas vezes à frente. Às vezes não é somente quem está à frente, é também de um irmão, é de um ministério, é de uma obra que Deus vai fazendo através de vida dentro da congregação. Que Deus vai levantando, isso vai dando crescimento. Vocês conseguem entender isso? É difícil? Não é difícil, né? Agora praticar, né? Sede imitadores. Amém? Mas eu queria perguntar para vocês, em qual escola a sua fé é aprimorada? Qual é a escola? Qual é a escola que a sua fé é aprimorada? Nós, meditando sobre isso, falamos que a respeito de a fé é aprimorada na escola do deserto. É no deserto, amados. No deserto você está completamente exposto a provar a sua fé. Não há recursos variados e local de possibilidades. Né? Nós louvamos a Deus porque nós viemos para cá, fomos plantados aqui, e aqui nós temos um sentido, sabe como, amado? Muitas vezes confortáveis. Porque aqui nós estamos num lugar, no Elim, que é um local, é um oásis de Deus. É um local de descanso. Um local onde nós temos uma cobertura espiritual. 70 palmeiras no meio do deserto. Israel encontrou. Tinha água, tinha sombra, podia descansar um pouco, né? E quando a gente fala em deserto, a gente pensa que deserto é o que está lá fora, amados. Deserto são aqueles que estão lá fora, não tem um lugar de descanso, só tem sol, só tem aflição de espírito, não tem família. Como é importante a família, né? A família espiritual, como é importante. Né? Imagine você sem a família de Deus. Não é muito ruim? Não é verdade? E quando você chega aqui encontra irmãos, né, olha o semblante um dos outros,
e falar assim, você, meu irmão, isso é muito bom. Não é verdade? Lá fora você tem deserto. As pessoas estão sempre tentando dar uma pernada um no outro, sempre tentando, né, passar à sua frente. Mas aqui não. Aqui você está em paz espiritualmente. Isso é tremendo. Né? Então, em qual escola a fé é aprimorada? Na escola do deserto. No deserto, você está completamente exposto a provar a sua fé. No deserto. Mas muitas vezes nós também passamos deserto que Deus nos propõe e a gente tem que passar o deserto. Porque é exatamente ali que a gente vai crescer em nossa vida espiritual. Não sei se você já passou algum deserto. Já passou um deserto aqui? Alguém já passou algum deserto aqui? Foi fácil ou foi difícil? Não é verdade? Verdade, é interessante porque a gente nem imagina que também o deserto também é de Deus. É difícil, mas o deserto também é de Deus. Deus também é o Senhor do deserto. Para nós é árduo, mas para Deus é uma escola. Né? E dependendo da maneira com que a gente enxerga as coisas, fica mais ou menos duradouro o deserto em nossas vidas. Alguns não saem. Né? E há uns que entram e com um dia ou dois ou três já estão saindo do deserto. Não é verdade? O que é necessário, né? Mas você sabe que eu estava meditando sobre essas questões de deserto e a gente vê essa amplitude, né? Porque, eu vou ler aqui para vocês, tudo que se faz somente é possível mediante a graça de Deus. Nem o homem, nem Satanás faz nada. Né? Mas o deserto é do diabo, o diabo me colocou no deserto. Não é verdade. Não colocou, o diabo não colocou no deserto. Foi Deus que permitiu que você fosse para o deserto. Amém? Isso aí é importante porque o texto lá de Tiago, né, fala que Satanás, quem me tentou foi Deus. Tentação, Deus não tenta. Deus não tenta ninguém. Deus prova, mas tentar não tenta. Né? Mas muitas vezes a gente está, sabe como, passando num deserto da vida, uma situação, uma doença, às vezes uma briga dentro do lar, uma falta de harmonia dentro do lar, né? Às vezes um emprego que não chega, não é verdade? Às vezes uma doença, às vezes coisas diversas na vida, né? E que muitas vezes você sente solidão também e gostaria de ter um companheiro, casar, um casamento, mas tudo isso vai gerando em você uma dificuldade, né? Eu sei que o deserto, ele muitas vezes te leva a uma sequidão tão grande que você parece que você perdeu toda a razão de viver. É tão difícil que você não sabe, não tem graça. A vida parece que a graça escapou. Parece que você sentiu somente, parece que a gente sente somente a nossa dificuldade. A gente não sente o fôlego de continuar caminhando, tal como acontece no deserto físico. Né? Mas é assim que acontece. Mas, na verdade, tudo que se faz somente é possível mediante a graça de Deus. Deus é Senhor do deserto. Mas eu não estou sentindo Deus. Você pode não estar sentindo Deus, mas Deus nem por isso está afastado de você. Deus ainda é contigo. Amém? Para te dar sustento. Porque se Ele tirar o fôlego de vida, aí você vai entender que agora Ele é o Senhor. Será que é necessário isso? Que Ele te tire a vida, que Ele te tire a condição de respirar, né? Batimento cardíaco. Aí você vai dizer, puxa vida, então, eu ainda tinha algo que eu podia perder. Você sai do deserto, muitas vezes, mas o deserto precisa sair dentro de você também, né? Não é verdade? Então, meus amados, nem o homem, nem Satanás faz nada. Eu posso fazer isso. Eu sou capaz de fazer isso. Eu sou capaz de articular e encontrar soluções para a minha vida. Você não consegue fazer coisas que te tirem do deserto. Você tem que passar por uma dificuldade, é Deus que propõe isso para você. Amém? Então, nada acontece sem a permissão de Deus. Amém? Não tem como escapar. E se nós temos essa soberania de Deus,
é algo que às vezes a gente não entende. Porque a gente se protege. Na verdade, se você se lançar, dizer, Senhor, eu me lanço por completo, eu entrego por inteiro. A minha confiança está em Ti. Mas no deserto, Senhor, não me coloca não, porque eu não sei o que eu vou fazer. Aí não funciona. Não funciona, né? Você tem que se colocar e como se você fosse passar por um deserto. Não, mas eu vou confiar no Senhor a si mesmo. Na verdade, não foi o que Jesus fez? Né? 40 dias ali no deserto. Completamente. Amém? Então, às vezes a gente está passando por um momento assim difícil, mas saiba que a graça de Deus ainda está trabalhando ao nosso favor. A graça de Deus. E vai depender da nossa fé e da nossa sabedoria. Como a gente vai tratar para sair desse deserto. Tá? Se a gente tem a opção de fazer o bem, de fazer o certo, mas naquele momento a gente não tem força, a gente começa a murmurar, começa a reclamar. Aí o deserto, em vez de durar um dia, 2, 3, ele vai só se espichando para você. Essa paraxá, né, Devarim 1 até o 3:22, fala exatamente disso. Fala precisamente sobre isso. Mas como a gente aqui sempre é perguntado e respondido, de que você leu a paraxá, leu o texto da paraxá, e quem cala consente, né? Quem cala consente, ninguém fala nada. Então todos leram e todos concordam comigo. Quem pode dizer amém? Amém? Não é verdade? É tremendo isso, amados, porque a Beit é uma graça de Adonai em nossas vidas. A Beit é uma graça de Adonai em nossas vidas, porque é um lugar de crescimento. Lá fora tem deserto. Outros lugares que você passou, você encontrou deserto, sequidão. Né? O Espírito de Deus trabalha como? Em unidade. Não é verdade? O Espírito de Deus trabalha como? Em harmonia. Né? Em sinceridade, em amor. Não é verdade? Em obediência. Obediência de fé. Né? Então, aqui é um Elim. Aqui é um oásis com 70 palmeiras. Amém? Quantos temos aqui? Quase uns 70. Né? Aqui no Elim, amado. Palmeiras do Senhor. Plantados na casa do Senhor. Então, comemorar 7 anos significou uma conquista para nós. Mas agora vamos começar mais 7 anos de conquista. E o que será que o Senhor está programando para nós? Coisas boas, né? Mas isenta-se a possibilidade de passar um desertinho? Em hipótese nenhuma. Não é verdade? Eu vou falar para vocês o que Deus colocou para mim nessa mensagem, atualizando. Disse assim, ó, Beit é lugar de comunhão, oração e celebração. Já pensou nisso? De comunhão, oração e celebração. Celebração você faz em torno de quê? Da palavra. Né? É a palavra, o louvor. Você está celebrando ao Senhor com toda espontaneidade, com toda alegria. Quem tem que dançar, dança. Não é verdade? Você concorda? Você dança na presença do Senhor. É bom, né? Se quem tem que manifestar a presença de Deus na sua vida, manifesta. Que coisa maravilhosa. É celebração. Celebra a palavra, lê a palavra, se alegra na palavra. Né? Mas a oração também é fundamental. Lugar de oração, porque oração é apanhar aquilo que a palavra já te ensinou, te capacitou pelo Espírito de Deus, né? Porque não basta celebrar lendo a palavra, tem que celebrar a palavra espiritualmente. Da maneira com que o Espírito está falando ao seu coração para edificar a sua vida. Aí você celebra.
Celebra com alegria. Às vezes a gente lê a palavra só um pouquinho, sabe? A gente lê a palavra, pega todas as referências, né? Pega todo o fundamento, o fundo cultural, religioso, né? Pega tudo, mas ainda está faltando uma coisa. Está faltando a parte espiritual. Falta o Espírito ainda apanhar a palavra, aplicar em nosso coração e falar conosco, né, e confirmar a profundidade. Profundidade, sabe, amada? Profundidade. É ele apanhar o texto, colocar, aplicar na tua vida, te mostrar que você tem que ser corrigido, tem que ser direcionado. Fica faltando algo. Então a celebração ela vai muito mais profunda, porque ela nos leva a termos comunhão em espírito com o corpo de Cristo. E isso é formidável. Uma igreja que não celebra espiritualmente, celebra só por causa dos louvores, porque é bonito, não chega lá, não sobe. É oração, porque você apanha a palavra, né, e você passa a vivenciar por fé, porque a palavra fala para você. E você começa a estabelecer, baseado na palavra, como fundamento, declarar que aquela palavra, e o Espírito de Deus vai direcionando você para todo canto, para lá e para cá. E vai operando e te ensinando maravilhas. E vai fundamentando a tua vida na palavra. E o lugar de comunhão, o lugar dos santos. Eu entendi assim. A Beit é um lugar de comunhão, de oração e de celebração. Então, meu amado, você diz que tem fé? Espera até chegar a sua prova. A prova que Deus vai te dar. Se você é filho de Deus, Deus ensina. E muitas vezes vai ensinar, sabe como? Na escola do deserto. Porque nós temos uma tendência a nos acomodarmos. Nós somos tendentes a não, vamos dizer assim, não investir, não lutar pelo conhecimento espiritual que Deus quer que nós tenhamos. Ele nos leva de uma maneira assim, sabe, colocando em destaque, colocando assim a gente numa prova mesmo. Sabe aquela prova que você fazia na faculdade ou no colégio, que você tinha que passar uma prova, e aquela prova era temível. Você fala, rapaz, eu vou virar 3 noites, eu vou ter que estudar, saber aquela matéria, que até não entendi bem. Aí Deus leva você para uma prova assim, uma coisa difícil, né? E você sabe que você vai ter que ir mesmo, não tem como escapar, nem tem hora com que ele vai levantar essa prova para você, né? Mas isso é inevitável, né? Deserto é o lugar do silêncio de Deus. Onde você é o que você é. Onde você tira toda a sua roupagem, né, religiosa, né? E você é o que você é. Onde você tem entendimento das suas capacidades e de algo muito importante, amado, da sua estatura espiritual. É ali que você vai saber até onde você vai resistir àquela prova, àquela dificuldade. Então, é onde você tem entendimento das suas capacidades e da sua estatura espiritual. Eu coloquei assim, do que você consegue suportar nas lutas. É a sua envergadura espiritual. Se você passar pelas provações no deserto e for aprovado, Deus é quem sabe até que ponto Ele pode te provar. Né? A mim também, né? Você está apto a crescer um pouco mais. E o seu Elohim está cuidando de você e dará o devido escape na hora certa, no seu deserto. Mas o que é estatura espiritual? É uma coisa muito difícil, né, de a gente entender. Nós não avaliamos a questão de estatura espiritual. Eu nunca vi alguém falar assim, vou fazer um tratado sobre a questão de estatura espiritual. Já viu?
Alguém falou, vamos fazer um estudo só para estatura espiritual. E é até onde o Senhor espera que nós cheguemos. É até onde? Efésios 4. Efésios 4:13. Começa assim, ó, até que. Começa até que aí? É até que. E, gente, se é até que todos cheguemos à unidade da fé. E do pleno conhecimento do Filho de Deus. A perfeita varonilidade e a medida da estatura, da plenitude de Cristo. É até que. Tem uma caminhada. Efésios 4, nós já lemos muitas vezes, né? Eu creio que você também deve ter lido muitas vezes, né? Mas a Bíblia está falando que até que nós cheguemos até a medida da estatura, da plenitude de Cristo, é porque a gente é da vontade de Deus que a gente chegue. Não é? É da vontade, passando por alguns desertos, passando por alguns vales, passando por alguns montes, mas de alguma forma a gente chegue até a estatura da plenitude, até que nós tenhamos uma envergadura que a gente possa enfrentar certas situações na vida. Porque Deus é da vontade de Deus. Entendi Efésios 4 baseado exatamente nessa proposta de Deus. Já tinha lido algumas vezes, mas eu entendi que é uma proposta de Deus em cima usando Paulo em Efésios 4, né, ele mostra que há uma necessidade até que a gente chegue à estatura do varão perfeito. Então, primeira coisa, 4:1 diz a respeito de uma palavra que às vezes a gente não acha que está descartado para nós. Não está descartado. Ele diz assim, olha, portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andeis, olha só, como é digno da vocação. Né? Ele vai repetir essa palavra depois no 4 também. Vocação. Uma só esperança da vossa vocação. E vocação, meu amado, é chamada. Vocação é chamada. Você tem uma chamada, quando tem uma chamada da parte do Senhor, você é um vocacionado para exercer alguma coisa. Amém? E cada um de nós aqui é um vocacionado. Tem uma chamada. Deus chama, não chama só para a gente ficar, né, vivendo uma vida comodamente espiritual. Não é isso. Não é verdade? Não é isso. Porque a vocação com que foste chamados, amados, é uma responsabilidade. Não é? Ele vai dizer, de que maneira isso é feito? Guardando a unidade, olha, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Tem que ser com unidade. E o vínculo da perfeição é o amor. Entende? Depois, em amor, procurando guardar a unidade com o quê? Versículo 3. Procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, meu amado, você saiba que tem alguém que está trazendo essa visita e conhece os corações. É em amor, é em unidade, é em harmonia, é baseado na palavra. O Espírito Santo está sempre testificando, está sempre selando, ele está sempre confirmando quando as coisas são feitas debaixo do poder de Deus, da questão espiritual. Procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Tudo está caminhando, amado, até
até que cheguemos à estatura do varão perfeito. Fica apertado? Fica difícil? Mas não é o que está escrito? Não somos nós que temos que nos corrigir? Não é verdade? Não é verdade? Procurando guardar a unidade com o espírito de Adonai, no vínculo da paz. A vida do corpo de Yeshua envolve entendimento de unidade conforme a vocação da chamada. A vida do corpo. Olha só, o corpo de Yeshua que somos nós. Há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados, em uma só esperança da vossa vocação. A unidade do corpo. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Não é bem? Então é a questão da vida do corpo. É a maneira com que o corpo ele vive. Em amor e unidade, de acordo com uma chamada, por uma vocação. E tudo vai crescendo. Porque você vai ver depois, 4 do 15 até o 16, para que tudo seja feito para edificação. Entende? Olha, Paulo estava escrevendo isso aqui para a igreja de Éfeso, porque Éfeso era um centro missionário. Éfeso era um lugar onde Paulo passou 3 anos, ele ficava ali assentado ali e visitava as igrejas, que ali era uma base missionária. Entende? Então, a vontade dele é que houvesse edificação. Tudo, versículo 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Tinha que ter graça. Tinha que ter graça. A graça de Deus agindo, eles compreendendo tudo aquilo que estava acontecendo, e eles ali sendo instrumento nas mãos de Deus para crescimento, até que todos, quantos iam crescer e alcançar a estatura de varão perfeito? Um? Não. A Bíblia não está falando que é um, não. Está falando que é todos. Né? Você, Nenel, até que alcance a estatura. Eu também. Não é verdade? Rose, Luciano, cada um de nós. Valnei, até que alcancemos. Como? Baseado. Olha o script que foi nos dado aqui. Amém? Ele não considerou que ele pudesse ser 1 ou 2 ou 3, que não, esses não precisam alcançar a estatura. Não é verdade. E olha o que aconteceu, versículo 8. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ele instrumentalizou, ele deu dons, amado. Não é restrito a 1 nem 2. Não é verdade? Dons para edificação da igreja. As pessoas valorizam muito a questão dos dons, mas eu estou enxergando que os dons é apenas uma parte do enxoval que o Senhor deu à igreja. Porque a igreja, ela tem dons, mas ela precisa ter mais do que isso, unidade. Tem que ter amor, né? Tem que ter harmonia. Tem que ser um lugar de fidelidade, né? Autenticidade. Você sabe o que é autenticidade? É conhecer a verdade e andar na verdade. Porque você não pode usar a verdade da palavra como contraponto, como argumento para você falar coisas que, na verdade, é só uma desculpa para você fazer coisa errada. Também não pode. Entende? Então, é tremendo isso, porque ele deu dons ministeriais. Aqui está se falando de dons, olha, versículo 11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Qual é o objetivo disso? Qual o objetivo? Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. E aí ele conclui até que todos cheguemos à unidade da fé. Você acha que nós estamos perto?
Mas estamos ouvindo a palavra. E para cada um de nós, ela pode... Eu vou falar para vocês uma coisa. Não estou falando assim para exaltar, né? O Rafael não. Mas tem uma coisa, tem um detalhe. Tem um detalhe espiritual, meu irmão. Há um detalhe. Deus não dá a palavra para você? Não dá? Não edifica a sua vida? Essa edificação era para acontecer na vida de cada um de nós. Porque a mesma unção que desce na vida dele, para ensinar ele, se você buscar, o Senhor pode mandar essa unção sobre a tua vida. E você não vai ser, sabe como? Um seguidor de Rafael. Você não será um seguidor de Rafael. Você vai ser edificado pelo Espírito do Senhor. E você vai partilhar dessa bênção espiritual, meus amados. Aí você vai ser edificado, você vai vencer o deserto da vida de uma maneira diferente. Porque você vai ter estrutura espiritual. Até que todos cheguemos. Eu não entendo isso, Jesus. Eu não entendo. Se vocês puderem me explicar, me ensina isso. Até que todos cheguemos. Até que todos cheguemos. O verbo está, é nós cheguemos. Até que nós, é primeira pessoa do plural. Mas a gente não está preocupado com isso, não? Não precisaríamos buscar isso? Porque, meu amado, entenda bem, existe uma unção de Deus que desce sobre a vida de Rafael. Quando Rafael começa a estudar a palavra, para ministrar a palavra, Rafael vai poder dizer se é ou não é, Rafael. Quando ele começa a orar e buscar e jejuar, buscar a palavra, o Espírito de Deus vai colocando a palavra para ele. Ele vai lendo, ele vai forjando aquela palavra em oração, em jejum, baseado no conhecimento que Deus já deu a ele, vai se somando, vai se compondo a palavra. Mas isso, às vezes, nós estamos meramente nos tornando, sabe, porque ouvintes da palavra. Mas Deus não quer isso. Deus quer que esta unção seja aproveitada por cada um de nós. Para que a gente possa ser multiplicador desse conhecimento. Não podemos ficar simplesmente dizendo, tudo bem, Rafael, Deus usa Rafael desta forma, mas eu não leio a Paraxá, eu não oro. Entende? À medida que você se identifica, você se envolve, à medida que você faz isso, Deus começa a apanhar essa divisão. Bem, lembra que quando desceu em Atos 2 ali, o poder de Deus, desceu como línguas de fogo, foi partido, foi só sobre um não, foi sobre todos. É assim que Deus faz, né? Saul estava no meio de umas pessoas lá, Deus derramou sobre ele a unção, e foi só ele que profetizou? Todos profetizavam, todos profetizavam. Esse conhecimento não há de estar travado, esse conhecimento há de ser derramado sobre a vida de cada um de nós. Amém? E Deus vai fazer, sabe como? Crescimento. Talvez você não tenha um ministério de ensino, mas você tem um outro ministério bonito do Senhor. E esse outro ministério vai servir para ser imitado por outras pessoas. Porque as pessoas vão ver Deus na sua vida. E isso vai edificar o corpo de Cristo. Tudo isso é para edificação do corpo, amado. É para edificação, não é para vaidade nossa. Você entende? Você acha que eu tenho condição de falar alguma coisa da palavra? Não temos condição, amado. Porque dá do alto. Ele dá do alto. E nós não temos condição de fazer isso. É por isso que eu achei tão importante trazer para a igreja Efésios 4. Tá? Porque eu não tinha entendido algumas coisas, nem sabia como abordar, nem falar. Mas eu entendi que tudo isso tem um objetivo final, edificação do corpo de Cristo. Para que não sejamos, olha só, ainda nos repreende, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados
ao redor, por todo, você vai conhecer o Senhor. Eu quando venho aqui, venho com temor e tremor diante do Deus Altíssimo. Mas eu quero crescer em estatura. Eu quero crescer em estatura diante do nosso Deus. Que Deus não me chamou para ser, sabe, me acovardar, mas para falar da grandeza desse Deus. Não tem condição, como você pode pensar que também não tem. Mas que você pode fazer algo, mudar esse status. Deus quer dividir, meu amado, a unção. Uma unção espiritual, entende isso? Há uma unção espiritual. Que às vezes a gente está sendo derramado e a gente nem está entendendo. Não é para você, é para a edificação do corpo. Antes seguindo a verdade em amor. Oh, você quer saber? Essa é a verdade. Antes seguindo a verdade em amor. Cresçamos, versículo 15, em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio aumento, faz o próprio corpo dar o seu próprio aumento. Entende? Mas se o corpo não estiver todo ajustado, ele está dizendo aqui que tem que ter ligado, olha só, do qual todo o corpo bem ajustado. Você está bem ajustado com o seu irmão? Eu acho maravilhoso a gente ler a palavra, ver que a palavra ainda deve-se considerar isso, né? Que você está sendo beneficiado, mesmo sendo assim chamado, né, a atenção diante do Senhor, né? Porque é melhor ser filho e apanhar do que ser bastardo e passar o largo. Não é verdade? Do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte. A sua operação de você como corpo, como membro, ela me faz crescer. Viu, Rafael? A sua operação como corpo me faz crescer. E vice-versa. Você entende isso, amado? A sua operação, se você for desleixado, vai me trazer prejuízo. Mas se você for atento, se você for perseverante, se você sair daqui, depois do Shabat, zelar, e não esquecer dos seus irmãos, que são os seus membros, sabe como? Junto contigo. São membros junto contigo. Então você está favorecendo a mim, e eu tenho uma responsabilidade de favorecer a você também. De devolver. Agora experimenta. O corpo não quer mais. O corpo só quer vir e tomar da água, comer do alimento pronto. Porque, né? Alguns lugares não se prega mais a palavra, se prega na internet. E se prega, acho que esse sermão aqui é bom. Nem sabe da realidade da igreja. Né? Imagina como é que os membros vão ficar. Vão ficar raquíticos, doentes, não é verdade? Comendo plástico, né? Então, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio aumento para a edificação. Eu acho isso fabuloso, faz o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo. Amém? Até, eu vou dizer, até que todos alcancemos a estatura do varão perfeito. Yeshua HaMashiach. Será que a gente consegue
mudar a nossa maneira de enxergar? Será que você acha que você consegue? Eu vou dizer para você que você está na casa de Adonai. Você está em nome de Jesus, plantado para que isso aconteça na sua vida. É fabuloso, amados. E leva, mas eu não sei como. Então seja imitador. Não faça cópia. Cópia não leva a lugar nenhum. Agora, se você tem alguém que tem algum princípio de virtude, né? Se tem, o que diz lá em Filipenses? Filipenses 4, fala. Se existe algum princípio de virtude. Isso é lindo demais. Vamos ler só 4:8, mas quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é verdadeiro. Você vê que uma coesão de Paulo, né, quando ele escreve as cartas, não tem uma coisa brigando contra a outra, né? Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor. Medita nisso. Pensa nisso. Pensa nisso, meu amado. O que aprendestes, eu vou dizer, o que aprendestes de Rafael e recebestes do Pai, e ouvistes de mim, em mim vistes, e em mim vistes. Mas não é para ver a roupa, não, né? Não é para ver a família do pastor, não, né? Vai ficar olhando e dizendo, tá vendo? O filho do pastor, a filha do pastor, né? Não sei o quê, vai ficar no deserto, meu amado. Você vai ficar no deserto. Não vai sair do deserto, não. Vai morrer no deserto. Agora, se você aprender a ter uma vida espiritual com o Senhor, porque Balaão também tinha uma vida, tinha um mistério de Deus. Né? Quem foi que deu aquela visão de olhos abertos para Balaão? Quem foi que deu? Não é verdade? Mas morreu. Morreu sem gerar frutos. Porque a semeadura da fé sem sabedoria não gera fruto. Você tem que ter sabedoria para gerar fruto pela tua fé, para seu crescimento e para o crescimento do corpo. De Yeshua HaMashiach. Amém? O que aprendestes e recebestes e ouvistes de mim, e em mim vistes, isso fazei. Paulo falando, tá? Viste em mim. Isto fazei. E o Deus, olha a conclusão, e o Deus de paz será convosco. Será convosco. É uma coisa linda. É algo tremendo. Eu tinha até colocado aqui a respeito de semeadura, porque semeadura é algo muito interessante. Você, se não souber semear, você não sabe granjear. Você perde tudo que você... eu tenho fé. Mas na hora de você granjear, você não sabe. E você simplesmente detona com aquilo que você era para receber. Na hora de você... Nós vimos isso em uma outra realidade. Nós estávamos muito bem no mar. Não estava? Muito bem. Estávamos felizes, mas com a presença de Deus. Os irmãos que estiveram lá sabem disso. A presença do Senhor, sabe? Aquela conexão com Israel, né? Aquela maravilha ali. Estamos aqui adorando o Senhor. Aí um belo dia alguém falou, não, acho que teve um problema com aluguel lá, não sei o quê. Teve não, né? Decidiram ir para... alguém teve uma visão de que tinha que sair e ir para São Cristóvão. E levantaram as tendas e foram para São Cristóvão. E, meu amado, não foi uma visão espiritual de Deus. Né? Não foi uma sabedoria de Deus.
tá? Porque a partir disso houve só muita luta e desgaste. Então, se você não sabe aplicar a sua fé com sabedoria e não sabe semear, você pode acabar entrando em desgaste. Tá? Então, é algo que é assim. Então, eu dou como encerrar essa palavra. Em nome de Yeshua, tá? Eu só queria fazer uma oração com vocês. Tá? Porque eu estava vendo aqui uma coisa aqui do Senhor, sabe, que Deus mandava se colocar a mão assim, a mão no seu irmão. É como se você estivesse assim, dizendo assim, meu irmão, você receba essa sabedoria, receba essa graça de Deus, receba esta unção. Tá? Porque a gente precisa ter essa liberdade de comunhão, de abençoar uns aos outros. Nós não somos estanques. Eu não sou um compartimento estanque. E quando eu quero, fecha a porta e ninguém entra e ninguém sai. Aqui não é isso que Deus propõe. Lá na Marinha, quando o navio, ele tinha os compartimentos estanques. Se um tiro de um míssil furasse o casco num compartimento, o compartimento era fechado e o navio podia navegar ainda com aqueles compartimentos fechados. Não é isso. Não é esse. E tinha uma outra opção de alimentação de energia, qualquer coisa, por outro convés. Entende como? Então, nós não somos assim. Nós somos uns dependentes dos outros. Tá bem? E eu senti de fazer uma oração e nós fecharmos nossos olhos, ficar de pé, por favor. Nós vamos orar.